A gente vai falar de vacinação contra a poliomielite agora com a Kelly Zata, ela que integra o grupo, a equipe do Rotary Club, né? E é responsável justamente por este setor, a divulgação das campanhas de vacinação. A gente já falou um pouquinho aqui, né, Kelly Zata, antes de um dia D que houve. Então, a princípio, eu vou pedir para você avaliar como é que foi a procura naquele dia. Seja bem-vinda mais uma vez, bom dia. Bom dia, obrigada. Pois é, eu não gostaria de estar voltando aqui na rádio, né, para falar sobre esse assunto. Ou voltar só para falar coisas boas, né, sobre a polio. Mas, infelizmente, no dia D, que foi no dia 20 de agosto, a gente teve uma baixa procura. Claro que eu dou um desconto porque estava um pouquinho frio naquele dia 20 de agosto, mas a gente tem que sempre que prevalecer a saúde, principalmente dos nossos filhos. Então, mas não foi só aqui em Sorriso, tá? Foi algo a nível de Mato Grosso e Brasil também, tanto que a campanha ela se encerraria agora no dia 9 de setembro. E nós estamos aqui hoje justamente para falar que se estendeu os prazos, né, dessa campanha. Agora ela vai até dia 30, né? Em todo o país, no caso. Em todo o país. Por que precisamos vacinar? A gente olhava os números aqui, até antes da pandemia, nós chegávamos a quase 100%, 95% de cobertura vacinal, ou seja, quase todas as crianças eram vacinadas. O que mudou nesse espaço de lá para cá? Exatamente. Eu acho que assim, começou-se a falar bastante sobre vacinas após a pandemia do coronavírus. E houve, né, ainda existe uma grande parcela da população que tem um pouco de dúvida quanto ao tempo que a vacina da Covid foi elaborada. E isso acabou levando para que as pessoas começassem a validar outras vacinas que há tantos anos salvam vidas, né? E vale lembrar que tudo bem você tá aí negando a questão da Covid, mas a gente não pode trazer isso para outras doenças, né? A gente já foi comprovado e recomprovado cientificamente que a vacina, principalmente da poliomielite, é a única prevenção, né? O que a população tem que entender é que a poliomielite, ela não tem cura. É uma vacina que não existe cura. Diferente do coronavírus, né? Que pode ser curado. A poliomielite não existe. Você pode, né? O seu Pegou polio, é muito provável que fique paralítico mesmo, de alguma forma. E pode levar a óbito também. Então, assim, a varíola, que foi a primeira doença a ser erradicada mundialmente, foi erradicada por conta de uma vacina. A poliomielite, a gente estava ali, ó, um passinho de erradicar ela mundialmente, né? A gente só estava no Afeganistão, que é um país que tem aquela questão religiosa, que é de mais difícil acesso, pela questão de cultura também. Então, era só ali o nosso problema, né, com a poliomielite. E aí, a partir de 2020, que os números caíram muito, né? Você falou que chegava até quase 90%, 95%. Esse número caiu para 50%, 60% em todo o mundo, né? Em toda a população mundial. Então, isso foi um baque grande. E quando a gente não tem a população vacinada, e o vírus tá aí, tá, gente? Então, assim, o vírus, ele tá só no corpo da pessoa? Não, o vírus da polio, ele tá principalmente em esgotos. Então, aqui no Brasil, em 2017, o último estudo já foi comprovado que tinha vírus da poliomielite no esgoto em São Paulo. Hoje, a gente teve um caso suspeito em Roraima, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, que eu já tinha trago essa informação, que o mundo ficou em alerta, em Nova York tinha surgido um vírus, que era o vírus normal da polio. Semana passada descobriram que tem o vírus selvagem. O que é o vírus selvagem? Aquele que pode causar paralisia em 72 horas. Né? Então, assim, é muito complicado. E a população parece que está esquecendo disso. Né? A gente estava conversando com alguns companheiros de Rotary, que a gente estava pensando, por que a população está com essa dificuldade de levar os filhos vacinarem? O que aconteceu? Será que é somente por decorrência da vacina da Covid? Da desconfiança com a vacina da Covid? Da desconfiança, né? Mas o que aconteceu nesses últimos 10 anos é que também essa baixa ela não vem só, né, de agora, mas vem tendo uma baixa bem pequenininha, mas vem tendo. E aí uns companheiros comentaram assim, Kelly, eu acho que a gente não vê mais pessoas na rua andando com aqueles aparelhos, andando de muleta. Paralíticos em geral, então, assim, as pessoas acabam esquecendo que existe essa doença, que ela é perigosa e que ela não tem cura. Eu acho que isso é o que a gente tem que frisar bastante. A polio não tem cura. A única prevenção é justamente a vacina. Eu até tirei uma dúvida aqui com a Kátia, que é a nossa secretária de saúde aqui do município. Eu falei assim, Kátia, adultos que não foram vacinados na infância podem se vacinar? Adianta eles se vacinar?
Ela falou assim, Kelly, adianta, mas é mínima coisa. Tem que vacinar em criança mesmo. Tem que vacinar em criança e ela não é ofertada, tá? Essa vacina não é ofertada para adultos. Ela só é ofertada para adultos que vão viajar para o Afeganistão e não é gratuita também não. Você tem que pagar por ela. E para a criança, ela está gratuitamente na rede de saúde, estão correndo atrás. E olha, eu estou vendo os dados aqui, 84% dos municípios brasileiros têm risco alto ou muito alto para reintrodução da polio. Exatamente. É um número assustador, hein? É um número muito assustador. Tanto que até o dia 7, a gente estava aqui no nosso município, a gente estava com 25% apenas de crianças vacinadas. 25%, sendo que a nossa meta é 95%. Aí, o que a nossa secretária de saúde fez? Algumas outras cidades também estão recorrendo, indo até as crianças, que não é o que deveria... O ideal, né? Não é o ideal. Né? Então, o que aconteceu? Foram até os bairros, estão indo aplicar a gotinha, mas as crianças menores de 1 ano de idade, que é, na verdade, para a população entender, a gotinha é uma dose de reforço. A vacinação eficiente, ela acontece antes de 1 ano de idade, que daí tá no calendário normal da criança. É o calendário normal, ela é uma vacina injetável. Essa é a prevenção. Certo. Depois, ela é uma dose de reforço, que daí a criança toma com 2, 3 e 4 anos, antes de completar 5. Sim, porque ela precisa acontecer isso. Né? Então, aqui na nossa tabela, a gente tem doses de 2 anos, doses de 3 anos que a Kátia nos mandou. Então, no nosso município, hoje, essa é a atualização de hoje, a gente está com 51% de crianças vacinadas. É um número muito baixo ainda pelo ideal. Falta a metade. Falta praticamente a metade. Porque já teria sido encerrado o prazo da campanha, se fosse considerado. Está sendo ampliado até o final do mês, prorrogado, justamente para ver se melhora esses números. Exatamente. Aí. O ideal é subir acima de 90%. Exato. O ideal é 95%, né? O ideal esperado seria 98%, 100% aí das crianças vacinadas. Então, o que é o alerta para os pais agora, que inclusive a Kátia pediu para mim repassar aqui para toda a população. Levem os seus filhos, né, nos postos de saúde. Todos os postos de saúde da nossa rede estão fazendo a vacina. Durante a semana normalmente. Mas elas também, né, por conta da baixa vacinação, estão indo em todas as escolas infantis municipais. Primeiro vai ser as municipais. E, com certeza, aí os pais vão receber em casa, no caderno da criança, no calendário, uma informação do dia que vai ser feita essa vacinação em massa ali na escola. Então, é importante que vocês olhem a caderneta dos filhos de vocês, confirmem isso. Se já foi vacinado, lá no recadinho vai estar escrito para vocês confirmarem, né, se já foi vacinado ou não. E ajudem, né? Ajudem a nossa prefeitura, a nossa Secretaria de Educação a estarem realizando esse trabalho, porque elas estão tendo que ir a campo para fazer isso, para conseguir atingir o maior número de crianças possíveis. Né? Não podemos brincar, gente, são coisas assim que nos assustam em pleno século XXI. Olha só, falta de saneamento, más condições de habitação e higiene pessoal precária ainda constituem fatores que favorecem a transmissão deste vírus da poliomielite. Infelizmente, então não dá para brincar, porque nós não temos, por exemplo, aqui a questão de saneamento básico adequado, que é a coleta de esgoto e tratamento, está muito aquém do que se espera que esteja. Isso é pelo Brasil afora, mas aqui Sorriso não é diferente. Então não dá para brincar com isso, né? Que ele tem que melhorar o número. E o vírus, ele tá aí, o vírus existe aqui no Brasil, e a forma de contaminação é por saliva, por urina, a criança foi brincar na terra que estava ali com fezes, urina contaminada, ela vai contrair o vírus. Né? Então, e a gente sabe que o normal de criança é brincar, criança tem que brincar. Normal. Então, o que a gente tem que fazer? Prevenção. Tá fácil de prevenir, se os pais quiserem. Tem que ter senso, né, Kelly? Uma coisa que vem há tanto tempo já, mais do que comprovada essa vacina com o seu resultado e a eficácia. E aí, pelo preconceito em relação a outra vacina, nós vamos deixar toda uma geração de crianças perecer novamente com essa tristeza que é a paralisia. Exatamente. Eu acho que tem que ficar muito bem dividido, né? Uma coisa é uma doença, outra coisa é a poliomielite, que já tem essa vacina há mais de 50 anos. Em 30 anos, a gente tirou de 3.500 casos no Brasil para 0.
né? Em 30 anos de vacina. Então, assim, é comprovado, é mais do que comprovado. Inclusive, quem tiver dúvidas, tem vários vídeos, inclusive do Dr. Drauzio Varella no YouTube, explicando perfeitamente sobre como que essa vacina funciona, quais são os riscos e como que vivem as pessoas, né, que têm essa doença, que têm a poliomielite. Então, é conscientização. A vacina tá aí, tá gratuita, tá em todos os postos. A gente está implorando para que a população leve os seus filhos lá, algo que deveria ser normal. Então, Sem dúvida. tive que voltar aqui hoje, vou voltar lá no SBT hoje para estar falando sobre isso. Então, é realmente um apelo que a gente está fazendo. Nós, do Rotary, o pessoal da Secretaria de Saúde, é um apelo que a gente faz para a sociedade para cuidar dos seus, né? Dos seus filhos. A parte dos pais realmente é assumir essa responsabilidade apenas de levar, porque a criança não pode ir sozinha, tá, gente? Tem que lembrar disso. Criança de até 5 anos. Tenho certeza que se pudesse, muitas crianças cujos pais estão, eu diria que desleixados nesse aspecto, hoje elas iriam, porque ninguém quer crescer paralítico, perder o movimento das pernas. Como é triste pensar nisso, né, Kelly? Que a gente tenha que apelar, mas está feito o apelo, então. E parabéns mais uma vez ao Rotary, que tem patrocinado essa campanha, inclusive com recurso financeiro, inclusive para que ela chegue gratuitamente nas famílias, né, Kelly? Exato. O Rotary, né, há 30 anos também ele atua não somente com campanhas, mas também financiando, né? O Rotary e a Fundação Bill e Melinda Gates, que eu acho que todo mundo aí conhece, né, este nome, Bill Gates. Ele é um dos maiores patrocinadores da poliomielite. Então, todo dólar que qualquer pessoa doa, a Fundação Bill e Melinda Gates vão lá e dobram esse valor. Então, é uma campanha realmente mundial. No dia 24 de outubro acontece a World Polio Day, que daí é uma outra campanha a nível mundial. Que a gente vai estar fazendo conscientização da polio. E também, se alguém estiver nos ouvindo e quiser, né, fazer parte dessa equipe de pessoas que são apoiadores financeiramente da poliomielite, procure um Rotary Club que a gente vai mostrar os caminhos que isso pode ser feito. Eu agradeço. Eu que agradeço. Kelly Zata, falando aí em nome do Rotary Club, lembrando que até 30 deste mês, então, segue esta campanha, né, Kelly? Exatamente, até dia 30.